Vamos lá rapidinho que a bateria tá acabando e eu esqueci de carregar. Erro 1 aqui, faltou esse artigo. É introduzido a temática de variações linguísticas. É o erro 2. O erro 3 porque faltou conectivo. Lembra sempre que o conectivo vai conectar esse trecho a esse trecho. Lembra sempre que na redação é feito um quebra-cabeça. E aí as pecinhas do quebra-cabeça elas vão se encaixar assim como nessa redação. E no quebra-cabeça são peças, na redação são trechos. Então aqui vai ser um trecho. E aqui... Opa! E aqui vai ser outro trecho. E quem vai ligar são os conectivos. Lembra sempre disso. No 4 é porque olha quanto gerúndio tem no teu texto. Prejudicando, desvalorizando, privilegiando. Uma dica que eu dou é colocar o que antes. O que prejudica. E aí terciando aqui. O que desvaloriza. Acaba que privilegia. Entendeu? Coloca sempre isso aqui. Ou só o que. Nesse caso aqui, né? Seria só o que. Muitas escolas que acabam... Que privilegia. Desculpa. O erro 5 é porque faltou a tese. Vê só, tu coloca prejudicando o acesso à educação, mercado de trabalho, né? Isso aqui tudo é consequência. A tese, que tem que estar aqui no finalzinho da introdução, para fazer mais sentido, é porque, vê só, tem o primeiro, o segundo e o terceiro tempo, vamos dizer assim, da introdução. O primeiro tu coloca o repertório, que é para introduzir o leitor ao que tu quer falar, tu colocou aqui. O segundo tu vai ligar o problema ao repertório e ao texto todo, tu vai afirmar que aquilo ali está acontecendo. Foi o que tu fez aqui. Aqui, nessa parte aqui. E o terceiro, a gente vai botar a tese. Que foi o que faltou. Porque aqui tu só colocou as consequências. Aqui, a discriminação causada pela forma de falar é um problema social que afeta milhões de brasileiros. Prejudicando o acesso a educação. Isso aqui, prejudicando, né? São consequências. Tu tem que colocar as duas causas do problema. Quem é o problema? O tema. E sempre que o tema vier com os desafios, então ele quer as consequências do combate do preconceito linguístico. O que é que esse aqui ele tá fazendo na sociedade? Entende? Aqui ele quer as causas. Então, quem é o culpado desse problema? O culpado desse problema é uma educação falha? Então, quem é o culpado? É o governo? É a sociedade? É a família? Quem é o culpado? Tu vai colocar o culpado e tu vai colocar duas causas para isso. Por exemplo, que tá vendo uma falha na educação. Isso é uma causa. Uma dica é, antes de fazer a redação, tu fazer assim, ó, causa e consequência. E aqui vai ter a causa 1 e a causa 2. E essas causas vão ter certas consequências, certo? Consequência X e consequência Y. Essa consequência aqui, tu vai falar, essa causa aqui, causa 1, tu vai falar no D1. E essa consequência aqui, tu também vai falar no D1. Só que aqui, essa consequência, tu vai colocar junto com o teu repertório. E aí, no final, tu vai fazer exatamente isso, que é a conclusão do parágrafo. Na causa 2, tu vai falar dela no D2. Isso até é um problema no teu texto, porque no D1 e no D2, tu tá falando da mesma coisa. Tu tá falando de da forma padronizada, que as pessoas entendem como correta. E no D2, tu coloca a mesma coisa, tu coloca a mesma argumentação. Apenas a forma padrão é valorizada. Vê? Então tu tem que montar duas causas. A primeira causa tu vai falar no D1 e a segunda causa tu vai falar no D2. Se o problema aqui é educação, tu coloca aqui. Se o problema aqui é desvalorização da cultura, tu vai colocar aqui. Então, no caso, um exemplo, tá? Tu pode usar qualquer causa, mas no caso, no D1, vai falar da falha da educação. E no D2, tu vai falar da desvalorização cultural. Entende que são coisas diferentes? E não a mesma coisa que se tá falando aqui, padrão, 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 texto todo? Porque no D1, tu tem que falar de um assunto.
E no D2 tu tem que falar de outro assunto, que no caso vão ser as causas. Não fugindo do texto, tá? Falando de causas aqui. No D1, causa 1. No D2, causa 2. E aqui tu faz a tese da introdução. Essa tese tu tem que falar aqui a tua causa 1 e a tua causa 2. Falou aqui, segue pro texto. A causa 1 fala no D1 e a causa 2 fala no D2, certo? O problema do erro 6 foi porque faltou conectivo aqui. Lembra que o conectivo ele vai conectar o trecho anterior ao trecho que tu vai falar? Então, como é que vai conectar esse parágrafo a esse se não tem um conectivo aqui, criatura? Cadê? Erro 7. Também erro de conectivo. O erro 8 é porque faltou uma vírgula aqui. Porque sempre que tiver um conectivo, vai ter uma vírgula depois. O erro 9 é porque, cuidado, porque aqui tu não traz no teu D1, que é esse parágrafo aqui, tu não traz nenhum repertório, tu não coloca nenhum argumento de autoridade, e cuidado com isso. Tenta colocar pelo menos, não sei, tu fala aqui de linguagem padronizada e correta nas escolas. Tu pode colocar a base comum curricular, tu pode colocar que tem educação falha, né? E pode citar alguma coisa com isso. Um livro, um filme, qualquer coisa. Algo cultural, algo histórico, enfim. Tenta citar alguma coisa para atrelar a tua argumentação e para dar uma autoridade a isso. Entende? Para comprovar aquilo que tu tá falando. Aqui, erro 10. A mesma coisa. Porque tu monta toda a estrutura do parágrafo. Tu monta a introdução do parágrafo, tá? Não tô falando da redação, tô falando do parágrafo. No caso aqui no teu D2. Porque a estrutura macro da redação vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E na estrutura micro do parágrafo também vai ter a introdução, o desenvolvimento, que é o argumento da autoridade e a tua argumentação, e a conclusão, que é esse pequeno trecho aqui que tu fala, nesse viés cabe ser discutido meio, até aqui. Isso é a conclusão. Agora nesse erro 10 é a mesma coisa do erro 9. Tenta colocar alguma coisa que comprove a tua argumentação. Alguma coisa que comprove aquilo que tu tá dizendo. No erro 11 é porque, vê só, tu colocou portanto aqui e portanto aqui em cima. Cuidado ao ficar repetindo o conectivo, porque tu pode se dar mal com isso. Erro 12. Campanhas, elas não são ações. Campanhas são meios, ou seja, tu poderia falar por meio de campanhas que promovam alguma coisa, entende? Campanhas, elas não são ações, elas são meios. Outro exemplo no caso, criar programas que valorizem o acesso à valorização linguística por meio de campanhas nas cidades, entende? O erro 13 é porque faltou um detalhamento aqui, faltou tu detalhar alguma coisa. Quem é o ministério? Aqui, eu coloquei na tua apostila. Se tu quiser ela, é R$5. Mas eu coloquei todos os teus outros erros aqui também. Mas aqui, vê só, tu pode detalhar o agente, quem ele é, ou seja, quem é o Ministério da Cultura. Tu pode detalhar a ação, como é que vai fazer isso aqui no caso. Como é que tu vai promover a intolerância e a conscientização. Como meio, como é que vai ser usado. Como é que essas verbas vão ser usadas. Que tu fala aqui as verbas, e o efeito, que é para detalhar as consequências, né? Detalhar ao máximo, que tu coloca aqui. Cadê? Para quê? De modo que eduque os cidadãos. Como é que vai educar? Como é que vai fazer? Detalha mais, entende? A apostila, se tu quiser, que R$5. E essa foi tua correção. Cuidado com esses erros.